Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, fique comigo. Hoje eu vou falar sobre o expressionismo. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Bom, o expressionismo é um movimento que surgiu no período primeira década do século XX, no início do século XX, né? Surgiu na Alemanha. O expressionismo é um movimento que, nesse período, né, nós estamos ainda na Bela Época, né? A Bela Época é um período em que a Europa gozou de relativa paz, né? Foi um período que vai do final da Guerra Franco-Prussiana, em 1871, e acaba em 1914 com a Primeira Guerra Mundial. Bom, a arte, Bela Época, por que chama Bela Época? Bela Época é porque havia, né, como eu já falei, paz, então também tinha muita diversão, muita alegria, né? E podemos dizer, né, que o movimento artístico que mais pode se encaixar na Bela Época é o impressionismo, né? O impressionismo é uma arte, né, que procurava fazer muitos quadros com cenas de piquenique, retratava a vida da Bela Época, né? Mas só que a vida da Bela Época não era só alegria, né? Atrás daquela alegria e tudo mais, existiam sentimentos muito fortes, como solidão, angústia e tudo mais. Porque também tinha aquela vida bonita e alegre, mas aquelas pessoas, além de ter todas essas emoções, também tinha, no caso, uma desigualdade social muito grande, né? Então, os pintores, artistas, né, expressionistas, eles vieram quase que em oposição ao impressionismo, porque o expressionismo, como o nome diz, né, era uma arte que os artistas procuram expressar a própria alma, né, as suas emoções, né? E as emoções que pairam no ar naquela época, né? Porque o artista, ele tem uma antena, vamos dizer assim, de sensibilidade que eles captam, né? O sentimento da época também. Então era uma época que tinha uma relativa alegria, mas no fundo, atrás daquela alegria também tinha muito sofrimento e angústia, né? Então essa é a proposta do expressionismo. O expressionismo, ele apareceu no começo do século XX, como eu já falei, né? Por volta de 1903, né? E o primeiro grupo expressionista surgiu na Alemanha, um grupo formado por pintores e artistas, né? Porque o expressionismo não é só pintura, né? Esse grupo, né? O Cavaleiro Azul, e nós vemos agora esse quadro, né? Que é o símbolo do grupo, né? Ele é de 1903, do pintor Kandinsky, né? E também teve um outro movimento também expressionista, que foi a Ponte, né, formada por alunos da Escola de Arquitetura de Dresden, na Alemanha, né, e nesse movimento, né, o líder era Ernest Ludwig Kirchner, né. Nós estamos vendo os quadros dele, um deles é a Rua de Berlim, como vocês podem ver, e esse quadro caracteriza muito, né, o expressionismo, né? Porque você vê nessa rua muita gente, tudo bem vestido, mas o aspecto é de uma solidão e mesmo de uma tristeza, né? Que os expressionistas, eles queriam mostrar os sentimentos em geral, e na maioria das vezes era de angústia, loucura, solidão e também sexo, né? E também eles usavam cores fortes, como você está vendo aí. E também eles não procuravam fazer por exemplo, fazer uma figura humana totalmente realista, não. Até distorcia um pouco a figura para colocar a expressão que eles queriam, como vocês estão vendo aí, né? Também tinha também a temática do sexo, que você está vendo aí. Agora, o expressionismo, né, também teve vários artistas, não só na Alemanha, né? Um dos mais importantes, vamos dizer assim, foi o norueguês Ernest Munch. Ele foi o pintor do célebre quadro O Grito, né?
Eu tenho um vídeo que fala só sobre esse quadro, interpreta o quadro, e é muito interessante, que esse quadro tem muito mais do que a gente pode interpretar. Então, nesse quadro, você vê uma figura que não é humana, que é a principal figura, mas que expressa a solidão e também a angústia e o desespero, né? Então, esse é um quadro emblemático, né? Mas existem outros, né? Outros pintores muito importantes, né? Por exemplo, Portinari, no Brasil, né? Picasso, Portinari, no Brasil. Anita Malfatti, ela estudou na Alemanha e trouxe para o Brasil esse movimento, né? Anita Malfatti, Portinari, Lazar Segal, e no México Siqueira e outros, né? Bom, o que é interessante saber é que o expressionismo, que nasceu na Alemanha, né? Inclusive o cinema alemão tem um ícone do cinema expressionista, que é Nosferatu, né? Mas, como eu ia dizendo, nasceu na Alemanha e floresceu na Alemanha, né? Mas em 1933, né, com a subida do regime nazista, né, o Hitler, ele confiscou todas as artes de vanguarda, inclusive os expressionistas, né, e considerou, né, uma arte degenerada. Mas os artistas, muitos, o imigraram, né, e levaram o expressionismo, né, para outras partes do mundo, que floresceu até mais do que isso, provando que o espírito humano não pode ser preso, né, é livre, né, em qualquer situação. Bem, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos e muito obrigada por sua atenção.